Ser mãe é brincar de ser Deus. Você não precisa se fechar para o mundo quando você se torna mãe. A sociedade que tem essa mania de dizer que mãe é para ficar no fogão fazendo a mamadeira da criança. Não. É se colocar num lugar onde você não é sempre o herói, mas você também não é sempre o vilão. Existe uma balança emocional que precisa ser bem equilibrado. E tá tudo bem. Tá tudo bem você perder a cabeça e ficar chateada. Não somos heroínas que têm que ser fortes o tempo todo. A gente fraqueja, a gente chora no banheiro. Ser mãe, eu acho que é estar numa eterna balança emocional. É lidar com as frustrações e com a felicidade, esse equilíbrio. E tem uma coisa de que a maternidade é apenas mágica e apenas maravilhosa e apenas feliz. E a mãe é esse ser sagrado e santo e mágico. Então, acho que a coisa principal que eu aprendi é que tem momentos que eu acho um saco e que isso faz de mim uma mãe melhor pra ela. Eu acho que a gente compartilha experiências, mas eu não acho que ninguém é igual, né? Até porque eu acho que essa ideia de que é todo mundo igual leva para um lugar de romantização também, tipo essa ideia de que toda mãe ama, e nem toda mãe ama. Essa ideia de que toda mãe vai fazer de tudo pelo seu filho, nem toda mãe vai fazer de tudo pelo seu filho, sabe? A gente tem os mesmos medos, a gente passa por situações parecidas, a gente conversa como se todo mundo fosse igual, porque a gente está unida pelo sentimento da maternidade, e isso é muito maluco. Cada uma tem seu jeito de maternar. Minha filha é muito criança, ela dizia, cada uma tem seu jeito de maternar, quando as pessoas me criticavam porque eu estudava fora. E aí ela falava, cada uma tem seu jeito de ser mãe, desde pequena. E que bom que pra Tulane eu mostrei outras possibilidades de maternidade. Ser mãe não é esquecer quem você é. Eu curto, eu gosto de ser essa mãe sapatão que eu sou, que foge do padrão de roupa, de estética, o que a maternidade pede, impõe pra gente, sabe? Eu gosto de pegar tudo isso daí, amassar, jogar no lixo e fazer outro caminho, tá ligado? E eu sou mãe com outra mãe, sou mãe com a Laura. E é por isso que eu tô aqui para conversar nesse talk sobre dupla maternidade. Eu fico muito feliz numa programação sobre maternidade, a dupla maternidade existir, porque eu acho que ainda é uma coisa muito nova. Então, obrigada já, TPM, por abrir esse espaço. E eu vou falar aqui com a Alessandra Oliveira, que junto com a Aline Brito é mãe dos gêmeos Jamal e Jauari. Elas são autoras do perfil Maternidade Sapatão e do podcast de mesmo nome, em que elas falam sobre autoinseminação, direitos das mães, LGBTQIA+. A Alessandra também é confeiteira. Para começar, né, se uma mãe move o mundo, imagina duas. Como é que foi esse começo da jornada de vocês, quando vocês se olharam e pensaram, vamos ser mães? Eu queria ser mãe antes dos 30, né? Quando eu estava com 27, 28. Eu comecei a... Não sei se é maternidade compulsória ou o meu relógio biológico, alguma coisa dentro de mim começou a pulsar muito pela maternidade, né? Eu já estava com a Aline há um tempo. E desde quando a gente começou a se relacionar, a gente já percebeu o que a gente queria. Aí chegamos na conclusão que a gente queria engravidar. Só que aí a gente começou a pesquisar, né, as formas de engravidar e começou a ver que pra gente que é de quebrada era, tipo, fora de cogitação. Aí pensamos na autoinseminação, né, que também é conhecida como inseminação caseira. E por conta de toda a burocracia, do registro e tal e coisa, a gente decidiu esperar. E aí uma EQUED do nosso barracão, eu falo que ela foi enviada por Oxum, assim, porque ela estava fazendo barriga solidária para um casal de amigos dela, amigos gays. E aí ela falou, olha, na clínica onde a gente está fazendo a barriga solidária, está rolando uma oportunidade de fazer ovo doação compartilhada. A ovo-doação compartilhada é quando a gente doa os óvulos e, em contrapartida, a gente recebe uma parte do tratamento, né? Porque aí a gente paga exames, a gente paga pelo sêmen, né? Só que é um custo bem abaixo do que a gente pagaria se fosse o tratamento completo, né? E aí a gente brinca que a Aline foi a menina dos óvulos de ouro, porque ela deu 33 óvulos. Uau. Desses 33, 31 eram sadios, assim. Então, de primeira,
já rolou a doação, porque tem gente que ainda fica tentando produzir os óvulos um tempo. E nós somos as primeiras mães, né, a registrar 2 crianças biologicamente lá no cartório do Capão Redondo. Eu sou a Verônica, sou criadora do Faxina Boa, eu tenho 41 anos e eu sou a mãe da Claire, de 23 anos, do Panda, de 13 anos. O nome dele não é Panda, gente, o nome dele é Ian, mas eu realmente nunca me lembro dessa informação, porque desde antes de fabricar a criança, eu já chamava ele de Panda, então é o Panda, e mãe da Olivia, de 1 ano. E o Panda é uma criança que está no espectro autista. Então, eu entendo um pouquinho também sobre o que a gente vai conversar aqui, porque as 2 mães que estão aqui também são mães atípicas. A Lau, ela é educadora e ativista e mãe do João Vicente. O João Vicente, ele tem uma síndrome genética autoimune, que chama SHUA. As crises provocadas pela doença autoimune dele causou um AVC, e esse AVC fez com que ele perdesse o controle do corpo. Ela conta no livro 71 Lesões, uma história sobre maternidade, dor, amor e renascimento, os 71 dias que seu filho passou no hospital, muitos desses dias na UTI. E a Catiele Fischer, ela é a mãe da Anne. A Anne foi diagnosticada com a síndrome CDKL5, que é um distúrbio neurológico raro, que chegou a causar até 80 convulsões por dia na menina. E essas crises fizeram com que a Anne parasse de andar. E ela não conseguia se alimentar. Então, nenhum medicamento era capaz de amenizar essas crises dela, com a exceção do canabidiol, que é uma substância derivada da maconha. E por essa substância ser a causadora da melhora no quadro da Anne, a Catiele se tornou a primeira brasileira a conseguir na justiça a autorização para usar o medicamento. E essa luta é retratada no documentário Ilegal, de 2014. É uma decisão que abriu o caminho para a permissão do uso medicinal da maconha no Brasil. Então, a gente vai conversar aqui sobre as lutas das mães atípicas, sobre o capacitismo. Para quem não sabe, o capacitismo é o preconceito contra pessoas com alguma deficiência, e falar um pouquinho sobre rede de apoio, ou a falta dela, né? Que a gente conhece um pouco mais a falta do que a rede de apoio em si. Então, para começar o nosso papo, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como vocês vivem depois do diagnóstico dos seus filhos. Eu queria começar, na verdade, esse papo falando um pouco sobre o que é maternidade atípica, o que é mãe atípica, porque as pessoas falam, mas elas não sabem muito. E a gente usa hoje maternidade atípica para falar de mães de pessoas com deficiência. Mas tem outras mães que usam também. Mães de pessoas trans, por exemplo, também se dizem mães atípicas. Acho que é legal pontuar isso, né? Porque, no final, são mães que têm uma maternidade considerada fora do padrão, que a sociedade vê como anormal, né? Nossos filhos não são normais. E aí eu acho legal a gente pensar no que é normal quando a gente fala de gente, porque normal vem de uma palavrinha, como várias das nossas, do latim, que é normalis, que é feito com um instrumento para traçar ângulos. Normalis era uma espécie de régua de carpinteiros. Então, normal, na verdade, seria alguém que se encaixa numa régua, e o anormal seria alguém que não se encaixa nessa régua, que é inventada. Então, não tem nada de errado com os nossos filhos, nem com nossas famílias, nem com as nossas maternidades. Na verdade, é essa régua que é um delírio coletivo, né? E a gente precisa falar sobre a régua. Então, quando a gente fala maternidade atípica, quando eu me digo mãe atípica, eu não estou falando do meu filho, eu não estou falando da identidade do meu filho, eu não estou falando sobre quem ele é, eu também não estou falando da minha identidade como mãe. Eu estou falando sobre um lugar social que eu ocupo dentro de uma sociedade que vai fazer com que pessoas como o meu filho vivam sistematicamente experiências de preconceito e de ser colocado à margem. E é sobre isso, e é por isso que a gente usa o atípica. Então, o meu sonho, na verdade, é ser só mãe, é poder ser só mãe e estar numa roda para falar de maternidade, não de maternidade atípica, mas a gente ainda precisa pontuar esse lugar para dizer que a gente existe, porque as pessoas ainda acham que a gente não existe ou tratam a nossa existência como um grande tabu. E eu acho importante a gente estar aqui hoje, nós três falando, porque se a gente pensar que 1/4
da população brasileira ter algum tipo de deficiência e todo mundo nasce de uma mãe, a gente também tem que falar que 1/4 da população brasileira, mais ou menos, devem ser mães atípicas. Caí de paraquedas no mundo atípico, né? Eu planejei as minhas gestações muito bem planejadas, sempre quis ser mãe, então idealizei uma maternidade que eu acho que todo mundo que pretende ter um filho faz isso, né? É natural, você não pensa, ai, meu sonho, vou ter um filho deficiente. Não me venham com isso, porque ninguém pensa assim. Então, quando a Anne nasceu, eu já tinha a Júlia com 2 aninhos ali e pouco. Eu achei ela muito diferente da primeira. Gente, pode parecer feio, mas eu olhei e falei, nó, que criança horrorosa. Falei, Virgem Maria, mas eu achei que era feio, eu acho feio recém-nascido. E aí as pessoas ficam chocadas, assim, porque, poxa, você queria ser mãe? Eu falei, sim, eu sempre quis ser mãe, e eu sempre achei criança recém-nascido meio feinho. A minha primeira impressão foi essa, eu falei, nossa, que criança feia. Mas tudo bem. Aí ela, né, foi para UTI, ela nasceu um pouquinho prematura. E aí, quando ela saiu da UTI, eu olhava para ela e falava, gente, tem alguma coisa que não encaixa aqui? Tem alguma coisa diferente? Porque, na boa, a maternidade em si, com filhos típicos ou atípicos, ela tem um bocado de perrengue. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, tem algo muda. Eu me lembro, na minha experiência, foi um diagnóstico tardio. As coisas já acontecem de um jeito diferente no meu caso. Mulher, mora na periferia, mulher preta, você fala a sua percepção para um médico, ele te olha de cima a baixo e fala assim, quem é você para ter algum tipo de noção? Você é médica? Foi o que eu ouvi. Então, você tem medo de questionar qualquer coisa. O diagnóstico de autismo do meu filho saiu com ele com 8 anos de idade. Então, até lá, a gente passou por um bocado de coisas, desde o... Ele tem 3 anos e não fala, mas é o tempo dele. Ele usou fralda até os 8 anos. Então, muita coisa acontecia na minha cara e eu não conseguia chegar a um médico que dissesse, olha, vamos analisar isso, isso e isso. Ou quando eu fiquei sabendo, por exemplo, você pode fazer uma análise neuropsicológica. Ela custava R$3.000, o meu salário era 950. Não ia rolar. Então, foi tudo muito difícil. Pelo SUS foi muito difícil, em ONGs foi muito difícil, até eu realmente chegar no diagnóstico dele, que foi feito pela APAI, eu me vi uma pessoa diferente realmente. Não é só você ser mãe. Falar, pera, porque eu tinha que justificar e eu tinha medo de sair com ele em alguns lugares. Então, às vezes, a gente chegava... Um exemplo, cheguei num lugar para comer um salgado. E aí, ele sentou do meu lado. Sabe-se lá por quê? Eu olhei na cara da atendente e falei, ele é autista. Para que eu estava me explicando, sabe? Eu acho que a maior dificuldade em ser mãe não é necessariamente a maternidade, é tudo que tem no entorno. É como as pessoas lidam com a gente e com a nossa maternidade, é como a sociedade joga em cima da gente um bocado de questões que às vezes pra gente não é uma questão. Eu acho que eu, sendo a mãe que eu sou hoje, além de fazer diferença para os meus filhos, vai fazer diferença para quem vive ao entorno deles. Olha, eu tô ajudando aí a criar um futuro menos preconceituoso, né? Um futuro aí acolhedor. A sociedade tem essa facilidade de achar que é minha professora para ensinar como vai ser o meu filho. Mas você acredita que ninguém nunca me ensinou como viver num país cercado de preconceito sendo uma travesti? E a minha história começa no meu planejamento de gravidez, né? Eu queria um menino. Porque ser mãe de menino é mais fácil, gente. O mundo para as mulheres é muito cruel, né? Sei disso, sou mulher. Então, na minha cabeça, o mundo perfeito seria ser a mãe de um menino. E eu falava para o meu marido, eu vou te dar um filho, vai ser homem e vai se chamar Bento. Acontece que quando a minha criança fez 2 anos de idade, eu percebi que o meu menino veio com defeito. Ele não correspondia
aos estímulos que a gente dava, assim como outros meninos de 2 anos de idade. Ele não gostava de carrinhos, não gostava de bola, não gostava de heróis. Porém, tudo que tinha brilho, saia e fosse rosa, era maravilhoso. Procurei, na época, uma psicóloga com uma parede cheia de diplomas. E ela, depois de várias consultas, falou para mim e para o meu marido: vocês não sabem educar um filho homem. Mãe, você é vaidosa demais para ser mãe de menino. E eu passei ali os próximos 2 anos da minha vida, sem usar salto, maquiagem. E assim, eu sou uma pessoa muito discreta, não gosto de brilho, mas fiquei sem nada. Me tornei a mãe da blusa básica, camiseta, calça jeans e uma sapatilha. E comecei a reforçar o masculino daquele menino. Você pode isso porque isso é de menino. Você tem que isso porque isso é de menino. Botamos rock para um menino escutar. E o brilho desse menino cada vez era menor. Se tornou uma criança quieta, que aos 3 anos e meio foi identificada com tristeza profunda, um pré-estágio em depressão em crianças. Aquele menino que eu sonhei, que eu planejei, que eu estava realizadíssima enquanto mãe, virou para mim e falou: mamãe, se eu morrer hoje, eu posso nascer uma menina amanhã? E aí eu entendi que o defeito da minha criança, que na época, se eu pensava que era um defeito, não era em relação a gostar de boneca. Ele queria ser a boneca. E essas falas começaram a se intensificar. Mamãe, me chama de filha só hoje, só para eu ser feliz. Mas eu não queria ser a mãe do menino de vestido, da menina de pipi. Não foi isso que eu planejei, não era essa a maternidade que eu idealizei, que eu sonhei, que eu estava realizando. E aí eu encontrei uma difícil encruzilhada. Quem vai ser feliz, eu ou ele? A partir do momento que esse processo começou, a minha criança começou a ser feliz. E eu descobri o brilho no olho, ao mesmo tempo que eu descobri uma depressão profunda em mim. Porque eu não queria aquela criança, não daquele jeito. Eu não fui ensinada a ser mãe da criança trans. Ninguém é, não existe chá de bebê para criança trans. Mas eu dei um jeito de mesmo, não sendo o que eu queria, não sendo do jeito que eu queria, mesmo com muita dor. Um dia eu olhei para aquela menina e falei: ok, então me mostra quem você é. Me deixa te amar, me deixa aprender a gostar de você. Eu aprendi a dizer adeus ao Bento, o meu filho que morreu aos 4 anos estando vivo. E aprendi a amar a Ágata, que nasceu aos 4 anos vivendo. Mas a Ágata me ensinou o que era ter mãe de uma criança feliz. Eu acredito no amor. O amor, para mim, é uma coisa que não tem receita para fazer o amor. Eu acredito tanto no amor que eu sou mãe de uma criança de 8 meses. Então, eu acredito no amor. Mesmo vivendo num país que a facilidade da letra T de trans e travesti é tão absurda, é o país que mais mata travesti, mas mais consome para sexo. Que hipocrisia. E viver no Brasil como uma travesti, para mim, é uma luta diária. As pessoas cis conseguem matar um leão por minuto. Eu mato o leão por segundo. Quando eu ando na rua, quando eu chego num lugar igual a esse, que as pessoas ficam me olhando como se diz: quem é ela? Eu sou Priscila, travesti, mãe do Lucas, mãe, filha, irmã, ser humano, e mereço estar aqui. Se o cara lá de cima me permite que eu estou aqui, é porque eu sou parte desse pelotão como vocês. Eu não sou melhor do que ninguém que está sentado aqui, eu sou igualzinho a vocês. E o absurdo dos olhares de mulheres para mim, quando me viam empurrando um carrinho com uma criança, era surreal. Para homem era muito assim: nossa, como ela é bonita. Ela é grande, cheirosa. Mas para mulher aquele lance assim: oi? Sabe? E aí é o que eu falo. Eu acho que algumas falas vira ditado popular para quem quiser ouvir. Para mim, não. Essa frase, ninguém salta a mão de ninguém, é o lema da minha vida. E é o que você falou no começo, porque é uma crise de desejo, né? Sim. A gente é o país que mais mata LGBTQs no mundo e que mais consome pornografia LGBTQ. Então, é um país com necessidade de ir pro divã, né? Sim. Quando eu anunciei pro mundo que eu me tornei mãe de um menino, o cara lá de cima, ele é tão precioso na minha vida que ele me deu um homem. Para ensinar para ele que mulher não é um produto.
para ensinar para ele que mulher não se bate, para ensinar para ele que ele é filho de uma travesti no Brasil. Eu acho que eu, sendo a mãe que eu sou hoje, além de fazer diferença para os meus filhos, vai fazer diferença para quem vive ao entorno deles. Olha, eu tô ajudando aí a criar um futuro menos preconceituoso, né? Um futuro aí acolhedor. Eu me afastei, assim, ó, de tudo. Eu abri mão de tudo para viver a minha maternidade. E aí eu fiquei, mano, só existe a Alessandra mãe. As pessoas perguntam, quem é você? E eu fico, eu sou a Alessandra, sou mãe. E aí eu paro e fico, sabe, pensando o que mais eu sou, o que mais eu sei fazer, além de ser a mãe maravilhosa que eu sou. Ninguém chegou até aqui sozinho. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas. Na batida, na intensidade, no ritmo. Casas lendárias, festivais e festas. Neles aprendemos a ser, amar e pertencer. Nós abrimos esse caminho juntos. E agora vamos nos juntar de novo para continuar a caminhada. Keep Walking, Johnny Walker. Aprecie com moderação. Te amo. Vai se divertir. Eu sou o Pablo. E você? Daniela. Você é nova aqui na escola? Sim. Legal! A Trip existe porque nunca parou de mudar e porque também nunca abriu mão da coerência. Da TV aberta ao digital, a gente produz intensa e diariamente conteúdos, filmes, reportagens que são ferramentas fortíssimas para entender o comportamento humano. Isso nos faz reinventar e inovar sempre e alimenta a nossa área de consultoria para marcas, que é focada nas estratégias de longo prazo e em fortalecer os vínculos das empresas com a sociedade e com o contemporâneo. Se você quiser conhecer melhor o que a Trip faz e pensa, vá em trip.com.br. Mãe não é tudo igual. A mesma mãe não é igual para filhos diferentes. Quando a gente coloca todo mundo igual, a gente cria um roteiro. E a vida não tem roteiro. A vida não pode ser roteirizada, a felicidade não pode ser roteirizada, porque nós somos pessoas em constante metamorfose. Por muito tempo eu não visualizava, assim, tipo, tendo um filho com uma mulher. E aí eu pensava, caramba, eu tô de boa de namorar uma mulher, mas na hora de pensar ter um filho, existia uma resistência. Aí fazendo um dever de casa básico, assim, quais casais de duas mães você cresceu vendo? Quais casais de lésbicas você cresceu vendo na TV? E como é ser uma família de duas mães? Uma família que tem duas mães, geralmente, é uma família que tem uma escuta bem ativa, né? Um companheirismo ali com as crias diferente, porque é diferente, mãe, pai e tal, né? E a gente exerce a nossa maternidade de uma forma diferente, porque a gente luta para conquistar essa maternidade, não é que nem uma maternidade hétero que às vezes acontece sem querer ou tal. A gente tem todo um planejamento e cria toda uma estrutura para poder criar essas crianças que nascem em famílias homoafetivas. É isso, a gente que é mãe sapatão tem que estar sempre anunciando que a gente é sapatão, a gente tem que estar sempre pensando no cuidado que aquele lugar que vai receber a nossa cria, aquele lugar que vai acolher a nossa família, vai estar realmente disposta a acolher, sabe? E aí eu acho que é isso, a diferença é que a gente tem que estar sempre preparando o ambiente, sabe? Preparando aquelas pessoas. Eu confesso que esse movimento é meio chato, assim, às vezes eu até falo, gente, eu penso bem nos lugares que eu vou frequentar, porque às vezes eu não estou nessa disposição, né? E eu acho que a galera já está mais do que na hora de entender que a gente existe e que a gente vai ocupar os lugares. A gente tá aqui para isso, porque se a gente não ocupar, é eles que vão ocupar. Então, a gente se coloca, tá lá, se for preciso a gente enfrentar, né? É foda, né? Com perdão da palavra, tá sempre no enfrentamento. Mas é isso, né? É o que, nesse momento, a gente tem feito.
Eu não conseguia entender qual era o propósito daquilo, o que eu tinha que aprender, se era uma lição, se é para a evolução do ser humano. Eu falei, tá, mas você pode ser mais direto, porque eu não estou dando conta de entender o que tu quer. Então, assim, cheguei no fundo do poço. E foi um período de muito sofrimento, sabe? Até que eu consegui colocar isso tudo na minha balança emocional. E eu consegui ver que, de repente, aquele olhar não era um olhar de crítica. Não era um olhar para me esfaquear e me rasgar no meio. Porque quando você tem ali... Eu dei um exemplo hoje, eu não sei para quem que eu estava falando. Quando você vê 10 pessoas de uniforme e uma pessoa de branco lá no meio, para onde que o seu olhar vai? Vai para o diferente. E não necessariamente aquela pessoa está querendo te afrontar. E isso me tirou um peso enorme. Porque eu percebi que eu não precisava ficar 100% armado o tempo todo, que as pessoas não estavam querendo me fazer mal e nem julgar a minha filha. Então, trouxe uma leveza. Então, hoje, quando eu saio com a Anne na rua, as pessoas olham, lógico que sempre tem uma pessoa... Deixa eu usar um termo mais adequado. Sempre tem uma pessoa... Ai, gente, eu não sei nem... É um cuzão. Sempre tem um cuzão que vai olhar com aquele olhar de julgamento e geralmente tem o tipo de pessoa também que a pessoa faz assim, ela olha, aí ela inclina a cabeça para a direita, faz assim. Ai, coitada. Tudo bem, eu entendo que a pessoa não é por maldade, ela não está querendo me ferir. Né? Então, eu coloquei isso na minha balança emocional, de que nem todo mundo é ruim, e isso pode ser só uma curiosidade. Está tudo bem. E pronto. É o desconhecido, né? E assim, as mães, a gente não precisa ser herói o tempo todo e também não precisa ser vilão, entendeu? Eu saí de uma vilã, mas também não sou herói. Aí as pessoas olham para a pessoa e falam assim, ai, você tem uma filha deficiente. Nossa, você é escolhida por Deus. Não sou, não. Errou a mira. Então, assim, eu não sou uma heroína, eu me irrito com a minha filha, eu esmago ela de vez em quando, eu sei que é horrível, o Conselho Tutelar vai bater aqui agora. Mas, assim, ter uma criança com uma deficiência não te faz uma heroína. Não é assim. Te transforma automaticamente no anjo, né? Não te transforma num anjo, você se irrita, você acorda de madrugada com raivinha, cara. Você dá uma esmagada na criança, tipo, que coisa, fica quieta. O discurso da heroína, na verdade, é para nos deixar mais sozinhas, né? Ela é tão forte que ela não precisa de ninguém. Então, assim, é a super mãe que dá conta de tudo. É um discurso que, na verdade, fortalece a nossa solidão, né? Daí o Estado não se responsabiliza, as pessoas se afastam, a família não vem junto, os pais normalmente caem fora, a gente tem a maternidade atípica num lugar muito solo. Porque a gente vive numa sociedade que fala que escutar uma criança é um sinal de fraqueza, né? Então, você tem que quebrar muitos paradigmas. Eu precisei quebrar a minha referência da minha avó, da minha mãe, porque elas foram matriarcas que sabiam que era o melhor. Eu ouvi uma professora falando isso. Crianças com deficiência normalmente são infantilizadas. Eu fiquei pensando sobre isso. Essa infantilização, às vezes, tem a ver com uma deficiência que é intelectual, mas tem uma infantilização que tem a ver com eles não terem acesso às mesmas experiências das crianças. Né? Pelos lugares, pelas escolas, pelas pessoas não estarem preparadas, educadas para conviver com essa diferença, eles não têm acesso a isso. Então, o João, por exemplo, foi ser convidado para uma festa de aniversário de colega só agora. Os convites não chegavam para ele, sempre tinha uma desculpa. O lugar não tem acessibilidade. Poxa, ele não viveu um monte de festa de aniversário. Como é que ele vai saber se comportar numa festa de aniversário se ele não vai numa festa de aniversário? É óbvio, ele vai ir numa festa de aniversário, ele vai parecer infantilizado. Porque ele nunca foi antes numa festa de aniversário. Como é que foi a primeira vez quando as crianças foram na festa de aniversário, né? Então, também tem um pouco isso, assim. Esse ano, o João entrou numa depressão, né? E essa é uma coisa que eu sempre sabia que podia acontecer em algum momento. Porque tem a ver com como o mundo impacta eles e como o mundo olha para eles, né? Eu fico pensando no que tu falou da Anne. O João, depois do AVC, ele ficou 6 anos sem conseguir se comunicar verbalmente. E eu acho que aí começa a solidão também, vou te dizer, né? Tu perguntou da solidão. Cara, a solidão começa na base da base da base. Ela começa com os profissionais que conversam com a gente. Ela começa com tu não saber com quem falar. Ela começa com as tuas amigas que são mães
ficarem sem jeito de conversar contigo sobre a maternidade delas. Eu tive um familiar meu, um primo, que um dia me falou assim, eu não vou na tua casa com meu filho, porque eu sinto que tu tá com vontade de comer um chocolate, e eu tenho um chocolate suíço, e tu tá comendo um batom vencido. Eu falei, tu tá comparando os nossos filhos com chocolate, o meu é o batom vencido, o teu é o chocolate suíço. Então, assim, as pessoas são muito sem noção, né? E a gente não consegue... E aí, quando fala de solidão, eu acho que mais que as nossas experiências individuais, a gente tem que olhar para o todo, assim. Eu não sei se vocês viram agora a mãe que... Teve uma mãe atípica que faleceu dentro de casa. Ela teve um infarto fulminante, ela estava sozinha em casa com um filho autista, e ela foi encontrada 14 dias depois. E a criança tinha 6 anos de idade. E a criança com fome dentro de casa sozinha. Por 14 dias, ninguém sentiu falta dessa mulher. Esse é o retrato da solidão da maternidade atípica, né? A conversa precisa sair de nós, né? Que essa conversa ainda está muito concentrada entre as mães atípicas e precisa ir para um entendimento de que qualquer pessoa pode ser mãe atípica a qualquer momento, né? E que a gente não está falando de poucas pessoas, a gente está falando de muitas pessoas e a gente está falando necessariamente de uma responsabilidade coletiva sobre isso. Os nossos filhos têm o direito de estar em qualquer lugar, e para quem não tem a deficiência, para quem tem filhos que não têm nenhuma deficiência, é fazer com que eles entendam que os nossos filhos também têm o direito de estar no mesmo lugar que eles. Então, às vezes, talvez esse papo não devesse ficar só entre a gente, é fazer com que quem não tem a deficiência não maltrate, não distrate os nossos filhos que têm alguma deficiência, porque, afinal de contas, estamos todos nesse mundo, todos ocupando o nosso lugar, e não existe um motivo para que nós não tenhamos uma boa convivência entre todos nós. A gente fez um trampo aí, acho que nosso primeiro trampo há um tempo atrás, e saiu no YouTube, né? E se você vê o tipo de comentário que tem lá, de tipo, ai, imagina o que elas não fazem com essas crianças. Ai, que horror, como pode? Deixem as nossas crianças em paz. Não tem criança sua nenhuma aqui, filho. Total. Eu carreguei 9 meses. Essa criança, por enquanto, ainda está aqui, ó, sob a minha tutela. Só que é isso, eu dou risada, mas na época eu fiquei muito assustada, porque eu fiquei, gente, olha a ideia que as pessoas têm de que a nossa família é, sabe? E é por isso que a gente está lá no perfil, para mostrar que ser mãe sapatão também é um trampo, gente. E é engraçado você falar isso do seu pai, porque eu acho que a maioria das mulheres, né, passam dos 30, começam a receber perguntas. E aí? Vai casar? E aí vai ter filho? Se você está no relacionamento, ainda mais. Quase ninguém perguntava pra gente, pra mim e pra Laura, vocês querem ter filho? Tipo, amigas, eu falei isso essa semana. Eu falei, gente, ninguém pergunta a um casal de lésbicas se elas querem ter filho. Porque é quase como se não desse, assim, tipo, a gente tem o sonho, o desejo, existem várias formas, mas eu fico meio impressionada nesse sentido, assim, tipo, você não vai dar filho tão cedo, então você não quer. Tudo que é pra gente, tudo que vem de questionamento pra gente, vem nesse tom de nossa. Como é que vocês pensam em prepará-los e se prepararem para enfrentar isso? Terapia, gente. Mas é sério, brincadeiras à parte. Eu acredito que o amor é muito transformador, assim. Nesse momento a gente está vivendo essa tensão do primeiro momento da creche e tal. A gente está muito tenso em casa, né? Essa maternidade, a nossa maternidade, ela é bem sobrecarregada porque a gente quase não tem rede de apoio. As nossas amigas, a galera que está ali perto, está sempre no corre. E mais uma coisa que, independente de qualquer coisa, assim, do cansaço e do corre do dia a dia, que a gente sempre faz com que reverbere, assim, na nossa casa, na nossa família, é o amor, a conversa, sabe? E desde cedo, eles têm 1 ano e 10 meses, a gente já conversa muito com eles sobre eles serem filhos de 2 mães, sobre eles viverem numa configuração de família diferente da de todo mundo, né? Que geralmente vai ser diferente, infelizmente, eu acho, diferente dos colegas que eles vão, né, encontrar e tal. Como eles só têm 1 ano e 10 meses, gente, eu sinceramente acredito que, por enquanto, eu só consigo pensar na terapia, porque eu sou muito sofrida, né? Eu sempre fico, meu Deus. A vontade de colocar na bolha, assim, dizer, ninguém vai mexer nesse Vão neném. falar, vão fazer, e eu vou ter que fazer o quê? E eu vou... Porque na hora a gente fala, eu vou fazer e acontecer. Mas chega na hora, só quem passa pelo BO sabe. Então, eu acho que é muito preparo mesmo, mental, espiritual. Conheçam famílias de 2 mães, assim. Parem para pensar. Tipo, quantas famílias
de configuração diferente da minha eu conheço, assim. Não são as famílias de 2 mães, a família de 2 pais. Eu digo as famílias de mãe solo, as famílias de... Todas as famílias, assim, né? A gente precisa olhar além da nossa bolha, né? Então, eu acho que o conselho que eu dou é isso. Conheçam famílias de outras mães. Apresente os seus filhos, né? Porque não adianta você conhecer e o seu filho, não. Aqui ele não pode saber que aquilo ali... Sabe? Porque não tem... Gente, nossos filhos são iguais aos de vocês, sabe? E é isso, acho que eles têm que... A galera precisa consumir mais, sabe? Não só o nosso conteúdo, mas é isso. Os nossos livros, as coisas que a gente está aí oferecendo, porque é isso, a gente está falando. Lá no podcast a gente está falando, no seu livro você está falando. A gente está falando que a gente existe, as formas que a gente faz para existir, sabe? E é isso, é um pouco fechar os olhos para o que se aprendeu no passado, né? E abrir os olhos para as coisas novas. Quantos amiguinhos que tem 2 mães o seu filho tem? E aí eu descobri, com a Ágata, as mazelas e as dores de uma pessoa trans no Brasil. Eu descobri o que é ser minoria, segregada e preconceito. Coisas que eu não tinha sentido tão intensamente bater na minha pele. E descobri que uma mulher trans no Brasil tem expectativa de vida de 35 anos. Porque frequentemente elas são assassinadas com requinte de crueldade e tortura. Então toda vez que a minha filha sai de casa, tem alguém querendo matar ela de alguma forma. Seja falando para ela, olha, você não é tão menina quanto eu. Seja falando para ela no recreio da escola, a minha mãe proibiu eu de brincar com você, porque você tem pipi ou não. Seja me negando, olha, nosso buffet infantil não pode fazer a festa da sua filha. Não é o perfil dos nossos clientes. Ou seja, realmente virando para minha filha, quando ela tinha 5 anos e falando, você que é menina de pipi, você tem que aprender que a menina de pipi sempre apanha na escola. E então, por isso, eu comecei uma caminhada no ativismo, por políticas públicas para protegermos as nossas crianças trans, porque pessoas trans não nascem com 18 anos. Se alguém um dia vê uma plantação de pessoas trans chocando por aí, me avisa. Eu nunca vi. Existe uma criança, existe uma adolescência, existe uma família sofrendo, abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão de tudo que a gente foi ensinado para criar essas crianças e adolescentes trans. E é por isso que eu resolvi entrar para o ativismo, é por isso que eu escrevi meu livro, para todo mundo entender que não, eu não queria uma menina e por isso eu botei uma saia na minha criança. Que não, eu não sou louca, eu tenho um atestado disso, porque tantos disseram que eu era louca, que eu fui para o meu psiquiatra e falei, doutor, você tem certeza? Você tem certeza que eu não sou maluca? Você pode me dar um papelzinho escrito isso, porque estão falando que eu sou louca. Ele falou, Tamires, você tem vários problemas, mas loucura não. Então, gente, acolham, abracem. E eu vou perguntar para vocês, se hoje eu chegasse numa festa com vocês, individualmente, antes dessa nossa fala, e falasse, olha, eu tenho uma criança trans, de 4 anos de idade, me ajuda, me apoia. Você me convidaria para sentar e tomar um café? Você me abraçaria sem me julgar? Sem perguntar qual que é a disfuncionalidade dessa mãe para ela ter uma criança trans? O que ela está fazendo? Essa mãe é louca. Eu espero que, independente da resposta de antes, a partir dessa nossa conversa rapidinha de 5 minutos, que eu não sei se eu já estourei, não estou nem tentando ver, a resposta de vocês mudem. E que vocês olhem com mais naturalidade para a minha filha. Que mundo você acha que o Luca vai viver com 20, 30 anos? Cara, ele não vai viver no mundo do Peter Pan. E eu tenho certeza que eu não vou ser a fada Sininho. Mas ele vai viver num mundo muito mais tranquilo. E eu tenho certeza que essa nova geração da comunidade LGBTQIA+, de pais e mães, vai ser muito diferente. Vai ser essa nova geração que vai mudar muitas histórias. Imagina numa roda o meu filho com 15, 16 anos falar, minha mãe é uma travesti. Eu sou filho de uma travesti. Sabe? Ou de repente arrumar uma namorada e ele for muito verdadeiro. Antes que você se espante, a minha mãe é uma travesti.
Quero te levar pra você conhecer minha mãe. Acho que é o trabalho de base mesmo, acho que é aquilo que é geral, assim, fazer o trampo dentro de casa. É difícil, porque, né, o mundo é foda, mas eu acho que a gente consegue, cara, trocando ideia, acho que dá super certo. Nas rodas de conversa com mães atípicas tem uma frase que a gente sempre fala que é, cara, tem uma mãe que chegou nesse rolê e não tinha nada, assim. Ela teve que realmente construir uma escada para conseguir subir. Né? Tem outra mãe que está chegando agora e já subiu, sei lá, 5 degraus. A próxima que chegar, ela não precisa construir a escada de novo. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô criando meu filho direito? Será que do jeito da minha mãe não seria uma forma melhor? Não. Crie o seu filho do jeito que você quiser. E pra mim, que eu tô te olhando, você é a melhor mãe do mundo. E eu sempre vou acreditar em você. Então, a primeira pessoa com deficiência que eu tive a convivência foi o meu próprio filho. Eu não sabia o que era o autismo, eu não conhecia outros autistas, eu não conhecia mães de crianças autistas. Então, eu tive que buscar todas essas referências, eu tive que entender como era a visão de mundo dele, para depois... E ele demorou para falar, a gente demorou para ter o diagnóstico, as coisas foram muito complicadas nesse sentido. E aí, quando eu consegui ter acesso a essas informações, é que eu fui capaz de me posicionar e dizer, pera, as coisas não precisam ser, porque, por exemplo, uma coisa que eu ouvia muito era que ele era uma criança folgada, pelo fato de que ele tinha uma necessidade maior de atenção e de suporte. Então, quem não o conhecia já falava, mas por que esse menino está sempre precisando das coisas? E aí eu tinha que explicar porque não é uma deficiência visual. Então, ele, por exemplo, ele tem 13 anos de idade, 1,80 m, tem um bigodinho. Então, se ele não sabe amarrar o tênis e eu abaixo para amarrar o tênis dele, uma pessoa aleatoriamente na rua falou, é por isso que esses moleques são folgados, a mãe tá amarrando o cadarço para ele. O cara não faz a menor ideia do que eu passo, do que é que a gente vive. Quando ele me perguntou, mãe, eu vou ser uma pessoa incapaz porque eu não sei amarrar o meu tênis? E eu ainda brinquei com ele e eu falei, sempre vai existir tênis sem cadarço. Então não precisa se preocupar, tem muitas outras coisas, sempre tem uma saída, sempre tem uma maneira. Eu acho que, para mim, sempre é muito importante deixar claro para o meu filho que ele não é a deficiência dele. Então sempre tem como contornar isso e como ele passar por todas as fases da vida, todas as etapas, da melhor forma possível. Do skincare para o haircare. A linha Oxy Hialurônico chegou, com a força do ácido hialurônico e ação preenchedora. E com o sistema Oxy de beleza duradoura, que continua tratando seus fios ao longo do dia. Oxy Hialurônico traz mais brilho e mais hidratação para seus cabelos. Experimente a linha Oxy Hialurônico e acompanhe os resultados. Oxy, o essencial é o que fica. A TPM tem a missão de abrir espaço para as conversas mais íntimas e importantes, como uma amiga com quem dá para falar sobre tudo. Seja um papo sério sobre o corpo, a vida e os caminhos do mundo, a comédia involuntária do último date ou para atualizar o estoque de memes. É isso que a gente procura quando faz a TPM. Papo reto, mas sem ignorar que o mundo é cheio de curvas. Vem trocar essa ideia com a gente em @revistatpm e conhecer a marca do feminino que já soma mais de 650 mil mulheres. TPM é outra conversa.